Olá, sejam bem-vindos ao Tem Ligação. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação? Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou a Grazi, graduanda do 4º período de Pedagogia da Unifenas, e hoje estamos aqui para falar sobre homeschooling, que é o ensino domiciliar, que quando os próprios pais dão as aulas para as crianças ou contratam professores particulares, chamados de tutores. Segundo a Associação Nacional do Ensino Domiciliar, em 2018 existiam no país 7,5 mil famílias educadoras, com cerca de 15 mil estudantes de entre 4 e 17 anos de idade. E para vocês que estão nos assistindo, deixe seus comentários no chat. Então, vamos para a nossa roda de conversa. E nossa primeira convidada é a Ana Clara Batista. Ela é do 6º período de Pedagogia da Unifenas. Seja bem-vinda, Ana. Grazi, tudo bem? Muito Tudo obrigada ótimo. por esse convite maravilhoso. Nós que agradecemos. Nossa segunda convidada é a Rosiene Nogueira da Silva. Ela é bacharel em Direito pela Unifenas da turma de 2020. Seja bem-vinda, Rose. Oi, muito obrigada. Nós que agradecemos. E o nosso terceiro e último convidado é o Vitor Cordeiro dos Santos. Ele é do 6º período de Pedagogia da Unifenas e ele é membro do NUCAL, que é o Núcleo de Cultura e Artes da Unifenas. Seja bem-vindo, Vitor. Oi, boa noite. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de todos vocês. Então, agora, vamos para a nossa primeira pergunta. Eu vou colocar ela aqui para todos poderem ver. Então, vamos lá. Qual é a visão de vocês a respeito do homeschooling? E vocês aceitariam uma proposta de trabalho com essa metodologia? Ana, o que você acha? Grazi, então, tá um assunto até bem polêmico aí, né? Eu estava vendo aí, já estão discutindo bastante sobre, e assim, na minha concepção, eu não iria, não que eu não iria gostar, né? Até porque as mudanças da internet estão sendo demais, então a gente não sabe que o futuro nos prepara. Mas a gente tem de prova as aulas online do Covid, né? O tanto que abaixou os estudos, porque tinha o material de apoio, né? As escolas que não tinham online tinham material de apoio, só que nem todo mundo tem, nem toda a população consegue ter um professor, né? Pagar o professor para ter dentro de casa e muito menos o tempo de estudar o seu filho. Então, assim, eu fico um pouco confusa, né? Sobre isso, se vai ser bom, se vai ser ruim, porque não é todo mundo que consegue pagar uma professora, não é todo mundo que consegue tirar o tempo. E é muito importante, né? A gente tem que formar pensadores, a gente tem que formar pessoas mais críticas, né? E para isso a gente precisa do estudo. Então, eu acho que eu não sei se eu aceitaria agora uma proposta dessa de trabalho, porque eu acho que temos que pensar muito, porque esse Covid aí veio de prova, o tanto que foi difícil, o tanto que caiu os estudos, né? Eu acho que precisa muito, né, de estar lá na escola, porque não é todo mundo que consegue esse professor online, que consegue, né, o tempo dos pais, porque muitos pais têm a vida corrida. Conheço aí alunos que têm condição de pagar professor e simplesmente o pai, na verdade, o pai tem a condição de pagar, mas o aluno não aceita, ninguém ajuda ele, não consegue aprender, já está quase
anos não consegue ler nesse 1 ano e meio de pandemia. Então, eu acho que é bem difícil. Como vai trabalhar isso? Sim, exatamente, Ana. E você, Rose, o que você acha? Eu aceitaria sim. Eu aceitaria, eu sou adepta, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu estou fazendo o papel da professora, pelo menos, entre aspas, né? Tentando ensiná-lo da melhor forma possível. E é um trabalho tremendamente, nossa, voltada a muita técnica. Realmente, quem nasceu para ser professor, parabéns. Parabéns, sim, que eles merecem todos os parabéns do mundo. Mas eu estou aprendendo muito, eu consegui ficar bem mais próximo dele, eu vi que o desenvolvimento dele, né, por ele estar iniciando também, né, que era o primeiro, era o segundo, ele está no pré-2, então, como se faz, assim, o prézinho, né, ele achou, assim, que eu não ia ser professora, que eu não ia conseguir, que eu não tenho, que a tia dele, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais, como é que eu posso falar? Uma palavra fugiu. Mas não é carinhosa que eu falo, ela é mais, tem a palavra mais doce com a criança, porque estudou fez toda uma faculdade para isso, e eu estou aprendendo muito, muito mesmo. É uma, nossa, excelente oportunidade, quem realmente puder, né? E outra, eu tô seguindo a didática, né, do MEC, né, que eles fazem, professor, a gente manda para a gente, e eu vejo que até então eu achava que era um absurdo o que eles queriam fazer aí, né? Começaram uma briga aí sobre umas cartilhas que saiu, né? Aí, por causa disso, que eu vim a pesquisar sobre esse método, homeschooling, para me poder aperfeiçoar e dedicar a esse aprendizagem aos meus filhos. Eu aceitaria sim, está sendo um aprendizagem enorme, portanto, eu fiz uma conclusão de curso voltada a essa modalidade de ensino e os meios jurídicos, né, que infelizmente no Brasil ainda não existe regulamentação para isso, infelizmente, ainda. Mas estamos aí batalhando para poder conseguir. Estou um pouco nervosa, gente. Vocês me desculpem. E quanto a... Eu acho que nessa modalidade, a educação é voltada para uma capacidade, para explorar o potencial de cada criança, cada adolescente, seus talentos, né? Isso daí vamos dizer assim, não é que a gente está tá isolando essas crianças do meio social. Não é isso. Só que a gente está tentando implantar uma metodologia diferente, principalmente para os pais ficar mais próximo dos filhos. Com essa correria do dia a dia, os pais estão muito ausentes. Muito ausente. A gente vê os adolescentes, principalmente, voltando aí muito para a criminalidade, porque os pais, às vezes, na sua rotina, né, porque não pode parar, eles não dão muita atenção.
E nessa modalidade de ensino, aí sim. Bom, quem pode contratar um profissional, né? Um professor particular, eu acho que não seria bom no começo, mas isso mesmo essa metodologia veio para os pais, os responsáveis da criança ou adolescente, aplicar, né? Um ensino diferenciado do que o governo, que as escolas implantam, mas não foge do cotidiano deles, dessa aprendizagem deles. Muitos vai buscar em escola, né, no exterior, para poder ensiná-los, porque às vezes não concordo com a metodologia do sistema que as escolas vêm aplicando. É isso. Vocês estão me ouvindo? Estou. Muito obrigada, Rose. E você, Vitor, o que você acha? A minha visão, particularmente, né, do homeschooling, levando para o contexto agora, né, que a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, que é uma situação de anormalidade, né, que não só nós aqui do Brasil, mas como as pessoas do mundo todo, né, estão passando por esse momento em que tiveram que readaptar, né, a viver, principalmente nessa questão do ensino também, né, vários alunos, né, tiveram que se adaptar ao ensino remoto, o que é uma certa forma de homeschooling também, a gente teve que se reinventar por conta, né, da gravidade da situação, a gente teve que arranjar, né, uma ferramenta para a gente conseguir prosseguir os estudos, né. A minha opinião a respeito do homeschooling, em particular, de acordo com a minha convicção que eu tenho, né, a respeito da educação e do ensino, eu acho que ele serve para determinadas situações, para determinados casos. Por exemplo, onde, né, a pessoa que esteja estudando não consiga ir à escola por uma situação muito excepcional, por uma situação realmente de emergência. Porque eu sou adepto no sentido de que o aluno ele tem que participar da escola não somente para aprender conteúdos, mas também de socializar, né? Essa socialização, ao meu ver, na minha opinião, ela vai ser importante para o desenvolvimento na vida a partir do momento que ele vai sair da escola, vai para o mercado de trabalho, ou até mesmo, né, uma continuidade de uma universidade, um curso técnico. Então, eu acredito muito e sou adepto da ideia de que a escola é um ambiente onde a criança não aprende só os conteúdos, mas também aprende a desenvolver habilidades socioemocionais, a conviver com o outro, né? A conviver com opiniões diferentes, com pessoas diferentes. Eu acho que o aluno, com essa convivência em geral na escola presencial, ela vai ser um ser humano muito mais, ao meu ver, muito mais preparado para a sociedade, né? Para os problemas que ele pode enfrentar, para os desafios profissionais, desafios pessoais, independentemente, né, da profissão que ele vai exercer. Isso, ao meu ver, acredito dessa forma. Porém, acho sim que é uma forma válida de ensino, não desmereço de nenhuma forma. Acho que tem profissionais capacitados que podem realmente ter um ensino em casa, adaptando o ambiente. Tem profissionais que são muito capacitados para isso. Acredito que para algumas pessoas possa funcionar. Isso depende da rotina de vida, condição financeira. Então, se a pessoa tem uma boa estrutura, pais que estejam bem presentes, né, o tempo todo, acho que é possível. Porém, acredito que na maioria dos casos, levando para a situação do Brasil, acho que essa realidade ela não se aplica muito, principalmente porque a maioria das nossas escolas elas são públicas, né? Elas não são particulares. Então, o ensino que, infelizmente, é defasado na escola pública, né? Ela ficaria mais defasada ainda com pais que não podem estar muito presentes, o que acaba prejudicando o ensino do aluno. A respeito da outra pergunta, se eu aceitaria essa proposta de trabalho, eu não aceitaria por justamente acreditar que o ensino presencial, ao meu ver, é o que mais vai desenvolver o aluno. Embora acredite que tem pessoas que vão aceitar
por uma convicção, por acreditar que aquilo funciona, mas, ao meu ver, eu não atuaria no ensino homeschooling por acreditar que a escola ela é um ambiente capaz de desenvolver as habilidades não só de conteúdos, mas também emocionais para a pessoa fora da escola. Então, eu, particularmente, de acordo com tudo que eu penso e expliquei, eu não aceitaria pelo fato de acreditar que realmente o ensino presencial é o mais eficaz dentro do contexto da escola, né, do ensino no Brasil em geral. Então, ouvindo vocês falar, eu recordei que durante a pandemia, vários pais, né, teve que aí se virarem e virarem professores dos alunos, e vários relataram que eles tentavam, igual a Rose citou no começo, chegar ali, né, para dar aula, para tentar ensinar o filho, e o filho não aceitava. Ficava assim, mas você não é igual a professora, você não tá me ajudando. E aí a criança fica meio nervosa. E experiência minha, porque quando eu era pequena, a minha mãe às vezes ia ajudar eu a fazer o dever, e eu ficava muito nervosa de estar na presença dela, e dela ficar brava, e aí gerava um caos total. E nisso, nós entramos na nossa segunda pergunta, que é, em situações em que os próprios pais dão as aulas, os filhos se sentiriam bem? Teria risco de violência doméstica? O que você acha, Ana? Grazi, então, isso seria uma responsabilidade extrema, né, para os pais. A educação tanto a educação que já teria que vir de casa, né, tanto a educação dos estudos. Então, iria ser mais uma responsabilidade para os pais, né, que seria educar o estudo dos seus filhos. E igual eu citei antes, tem muitos pais que não têm tempo, infelizmente, tem que trabalhar bastante, sim, às vezes o dia inteiro, noite inteira. Seria até legal, né? O pai ajudar o filho, porque teria aquele convívio, né? Mas não, infelizmente, não é assim que sempre acontece, né? O que a gente vem vendo por aí. Às vezes eu vi, né, estudando mais sobre isso, entrando mais no assunto, eu já vi vários bate-papo disso, né? Que haveria a violência doméstica. Porque nem todo mundo tem a paciência, né? Nós professores mesmo, né? Sabe que chegar numa sala de aula com 25 alunos, a gente se vira, né? A gente está preparado para aquilo, mas em casa não é igual. Então, eu acho que, dependendo muito dos casos, poderia sim haver a violência doméstica. E os filhos, e se não houver a violência doméstica, às vezes a criança não se sentiria bem tentando aprender ao lado do pai. Às vezes por isso, pela falta de paciência de algumas pessoas. E isso é uma lei, né? Então, a gente não tem que pensar só no pouco, né? Naqueles que têm a possibilidade de pagar alguém, entendeu? No médio, no tão pouco pessoas têm isso. A gente tem que pensar no ao todo, né? Então, às vezes, a melhor forma seria mesmo ficar dentro da sala de aula, né? Porque ali a criança está com os amiguinhos, ela se sentiria melhor, faz amizades, conhece pessoas diferentes, pessoas com outra cabecinha, né? Porque os pais nem sempre são iguais, então, né? É onde a gente vai conseguir criar os alunos críticos, né? Dentro da escola. E em casa, às vezes, ele não se sentiria tão bem quanto ele se sente na escola. Por causa dessa pandemia, né? Como eu citei, eu conheço bastante crianças, e aí tá todo mundo ansioso para voltar às aulas, todo mundo para ver os amigos, todo mundo igual assim, o ensino fundamental, quer brincar, né? Quer ter o contato com os amiguinhos. São coisas que eles não conseguiram ter agora nessa pandemia. E eu acho que isso foi uma prova para a gente, né? Ver o quanto é difícil. Então, eu acho que, sim, poderia ter esse risco de violência doméstica. Não estou falando que a porcentagem seria muito grande, mas, sim, poderia ter esse risco.
e os filhos não se sentiriam tão bem quanto eles se sentem na escola. Porque eu acho assim que na escola eles estão ali, eles sabem que eles estão ali, eles precisam estudar, eles estão ali, eles precisam aprender. Em casa, às vezes, não tem um pingo de atenção, não tem um pingo de paciência de ficar ali. Tá em casa, tem brinquedo, tem computador, videogame. Então, às vezes, ele não teria o foco, né? Então, a mãe ali forçar ele a estudar, ele não se sentiria tão bem. Eu acho isso. E você, Rose, o que você fala pra gente? Nesse ponto eu concordo com a nossa convidada, que realmente os filhos não se sentem muito bem, se sentem totalmente muito nervosos, porque os pais, eles veem uma pessoa muito autoritária, né? Isso eu vejo pelo meu filho, mas ele aprendeu bastante, ele tem, né? Aí vem aos pais, aos responsáveis, ter uma disciplina, né, no aprendizagem, porque tem hora para tudo. Tem hora para dormir, tem hora para aprender, tem hora para brincar. E nesse método, não é que está isolando as crianças, né? A gente vê pela pandemia porque fomos forçados a tirar as crianças da escola e ir para uma educação remota. Mas muitos que já aderiram a esse sistema, eles não vê dessa forma, porque os pais, quando a gente se torna pais, a gente já tem que ver que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter uma responsabilidade enorme, porque é um ser que vai depender de a gente, e educação é em casa, e em maioria dos que a gente, né, foi criado, o ensinamento, o conhecimento é na escola, né? Assim que a gente, os pais da gente ensinou a gente, né? Que a educação é em casa, o ensinamento, conhecimento é na escola. E também a socialização, né? São os amiguinhos que a gente tem, mas tem também a socialização na rua, né? E realmente tem risco, sim, de violência doméstica, porque falta de paciência. Os pais, né, nessa pandemia, muitos perderam emprego, viram ensinando uma criança ou um adolescente, e a maioria dos adolescentes, infelizmente, por mais que os pais educam, aí vão para a rua, aprendem a responder. Quem nunca respondeu aos seus pais? É difícil aquele que não. Aí vem a fase de autoridade, né, dos pais. E quem hoje não pode, né, bater nos filhos, nem deve. Porque não é assim que se educa, né? Não é batendo que se educa. É conversando, dialogando, ensinando ter respeito, limite, né? Mas a gente mesmo, quantos já não apanharam por ter feito alguma coisa errada, que ao ver dos pais é errado, ao ver dos filhos é certo, é uma brincadeira, mas os filhos, os alunos, os estudantes realmente vê o pai não como professor, vê o pai como um pai, uma autoridade. Se fizer errado, eu sei que eu vou apanhar. Eu sei que ele vai me bater. Eu sei que ele vai me pôr de castigo. Né? Vai tirar uma coisa que eu gosto. Aí, nisso, aí vai criando aquele rancor, né? Entre o pai e o filho, né? Quando a pessoa não pesquisa, não procura, né, ter conhecimento de como passar essa educação, esse aprendizagem da escola que está ensinando dentro de casa. Eu tenho muitos vizinhos aqui que não têm a menor paciência.
com os filhos, e os filhos são adolescentes. Mas imagina só o professor ter que tolerar, se você, que é pai, não tolera, imagina o professor lá dentro da escola, ter que tolerar o seu filho desse jeito que ele está sendo criado. Nossa, aqui tem muita violência doméstica aqui, e graças a Deus a gente pode denunciar, né? A gente deve denunciar, sem medo de represália. Mas voltando os pais, até os pais mesmo, aqueles que não têm, tem muitos pais que não sabem ler ainda. Como que vai ensinar seus filhos também, né? Não é verdade? Como? Não sabe ler, não sabe escrever, né? Muitos cresceram, infelizmente, não teve, não é berço de ouro, não teve oportunidade, foram trabalhar na roça. Como ver agora dentro de casa com uma criança e ainda mais sem telefone? Eu já levei meu telefone para vizinho, para o filho dele ver o que tinha. Eu imprimi várias coisas, levei para poder ensinar essas crianças. Realmente, eu vi que que os pais tinham que também voltar para a escola para poder ter um conhecimento e vamos dizer, uma aprendizagem para poder ensinar, principalmente a educar seus filhos. Né? Mas respondendo a outra pergunta, teria assim, realmente é um cenário que tem o risco de violência, muita violência doméstica, com os pais ensinando os filhos, porque a falta de paciência é muito grande, principalmente daqueles que infelizmente não sabem, né, ler, não foi alfabetizado. É isso, é o que eu penso. E você, Vitor? Olha, a minha opinião a respeito dessa primeira pergunta, né, em que situações os pais, né, se os filhos se sentiriam bem, eu acho que é uma situação muito arriscada, porque como se trata de pessoas, né, assim, que estão dentro do convívio familiar, né, do aluno, da criança, do adolescente, assim que seja, pode ter essas variantes, né, a respeito da paciência dos pais, o nível de conhecimento que os pais têm a respeito do conteúdo que vai ser dado, seja português, matemática, ciências, história, isso também influencia bastante. Acho que as atividades elas também têm que ser realizadas dentro de casa, como tarefa de lição de casa, ou até mesmo uma tarefa que o professor direciona para o aluno fazer junto com os pais. Acho isso muito importante também. Mas isso vai, né, a respeito muito, né, do aprendizado de cada um. Eu acho que nessa pandemia, principalmente os pais puderam, né, alguns, né, puderam estar mais presentes, né, nessa parte de fazer, né, um pouco mais de presença nas atividades de casa, aqueles que são muito ocupados. Essa pandemia serviu para que alguns pais pudessem conhecer melhor os seus filhos no sentido do aprendizado, né? Então, eu acho que é importante a participação dos pais, mas depende da pessoa, depende qual é a aptidão que ela tem, a paciência que ela tem. A gente sabe que ensinar uma criança, adolescente, dependendo da sua dificuldade, é muito complicado. Dependendo da forma como você reage à dificuldade do aluno, isso pode gerar um bloqueio nele, isso pode gerar um prejuízo de aprendizado nele de lá para frente. Eu falo por experiências próprias, experiências que eu já vi, de pessoas que tinham dificuldades em relação a uma matéria, uma disciplina, e por conta, né, da falta de paciência, ou talvez, né, nessa falta de habilidade, nem tanto de saber o conteúdo em si, mas de entender que essa determinada pessoa tem um pouco mais de dificuldade, dependendo da reação, você gera um bloqueio e depois fica aquele prejuízo, né,
para o adolescente, para a criança, para aprender o conteúdo. Ela vai evitar, ela não vai querer saber, né, aprender. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vai abordar, né, isso com a criança ou com o adolescente dentro de casa. Então, vai muito do jeito. E a respeito da violência doméstica, é um risco também que acontece, né? Isso vai depender como os pais são, qual é o tipo de comportamento deles, depende da paciência. Então, é uma situação realmente arriscada. Então, até é um dado isso que eu vou falar agora a respeito, né, da violência doméstica na pandemia, infelizmente aumentou. Os casos que são denunciados, os acontecimentos também que repercutem aí na mídia, né, a respeito de várias pessoas sofrendo violência doméstica, inclusive crianças e adolescentes. Então, é uma situação muito arriscada e eu acredito que esse dado seja real, isso também aumentou. Então, assim, o que eu penso, resumidamente dizendo, é que é um risco que se corre, mas que depende muito da família. Tem pais que vão ser excelentes para ensinar os seus filhos em casa, seja fazendo uma tarefa de casa, um trabalho fora da escola, mas, infelizmente, tem pais que realmente não vão conseguir, seja por essa inaptidão, né, de passar o conteúdo, de, né, fazer a tarefa de casa, ou pela falta de paciência, pelo temperamento também. Isso pode influenciar. Então, para finalizar, eu acredito que é uma variante, é uma coisa que varia muito, não tem uma resposta nem 100% certa que eu posso falar e nem 100% errada, porque varia de perfil para perfil, né? Então, não é uma regra, né? Então, isso depende demais. É isso. Então, gente, vamos para a nossa terceira pergunta. E essa terceira pergunta, ela é um assunto que vocês já citaram aqui algumas vezes, que é o desenvolvimento social. E será que ele vai ficar prejudicado? Porque vamos voltar lá no comecinho, que eu li um trechinho, né, para quem está nos assistindo ter uma noção sobre o que é, né, essa metodologia. E aqui dizia que crianças entre 4 e 17 anos de idade. Então, vamos nos colocar numa situação assim em que a criança ela fica um período grande sem estar ali na escola. E a escola é um ambiente que vive desafiando o aluno. Hoje ele tem que apresentar ali na frente, hoje ele tem que levantar e falar o nome para o colega dele. E assim, nessa metodologia, eu imagino assim, que a criança vai ficando mais quietinha na dela. Porque ela não se põe nesse lugar de desafio, ela não lida tanto com esse nervosismo, esse medo, né? Ela vai pegando medo ali de falar em público em algumas situações, porque ela às vezes não foi tão assim desafiada na infância dela, não está ali acostumada. Então, como fica o desenvolvimento social desses alunos? O que você acha, Ana? Igual o Vitor disse aqui no finalzinho mesmo, é uma discussão assim, meio complicada, né? Porque cada um, né, tem uma preferência, tem um jeito e tal. Mas como realmente fica o desenvolvimento desse aluno se ele não vai ter contato com outras crianças, né? Como vai fazer se ele não vai ter mais amiguinhos, né? Não que não vai ter amiguinhos, né? Mas eu penso assim, eu tenho aqui em casa uma sobrinha de 5 anos. E quando a minha irmã ia colocar ela, né, na escolinha, veio essa pandemia. Então, não colocou ela na escolinha. E, assim, os amiguinhos que ela tem os priminhos, né? Então, assim, são poucos. Agora, a gente não vê, né? Eu penso, se ela estivesse na escolinha, às vezes ela conheceria mais criança, né? Se desenvolveria muito mais. Penso não só nela, como nas outras crianças também, que não têm esse ato com a escola, porque bastante crianças, igual eu disse na outra pergunta, que eles ficariam mais críticos, né? Que aí onde eles conhecem gostos novos, pessoas novas. Então, eu acho que o desenvolvimento deles cairiam muito, né, estudando em casa, porque o tempo que os pais teriam ensinando, às vezes não daria tempo de passear.
às vezes não daria tempo de fazer uma outra coisa, né? E eu acho isso muito importante. O convívio social das crianças, eu acho muito importante. Tanto com os pais, né? Tanto com outras pessoas, né? Pessoas de fora. Eu acho que é de extrema importância. Então, eu acho que cairia bastante o desenvolvimento social dos alunos. Eu tenho mesmo parente em casa que vai na escola, né? Assim, vai na escola normal, já vai fazer 12 anos, mesmo assim não tem desenvolvimento social nenhum, convívio social nenhum. Ele prefere ficar quietinho na dele, jogando seu videogame, quietinho, não conversa, não gosta de nada. Então fica o dia inteiro no videogame, o dia inteiro, né? Então, por isso que eu falo que é meio complicado a gente definir alguma coisa assim. Mas, na minha concepção, eu acho que é de extrema importância o convívio social com outras crianças. Então, eu acho que a gente iria sentir uma falta muito grande nisso, se caso acontecesse. E você, Rose, o que você diz pra gente? Bom, como fica o desenvolvimento social, né, desses alunos? Na verdade, que na escola, né, hoje em dia, não está tão seguro e também não é tão socializador, porque lá também tem muitos bullying, né? Acontece muitos na minha época era apelido, hoje é bullying, que até bloqueia algumas crianças e adolescentes, ficam, né, leva até a uma depressão, né? Quando a gente fala assim que vai isolar a criança do convívio, que não vai levar na escola, mas existe, né, a socialização dentro de uma igreja, de clubes, né? Parque de diversão, que é uma coisa mais socializador do que um parque de diversão para uma criança, um adolescente. Nossa, é extraordinário, até para a gente mesmo, que é adulto, quem não gosta, né? A gente até conhece outros níveis de cultura. O homeschooling não deixa de socializar as famílias que aderem, mas sim leva para um outro ambiente para fazer a socialização. Não é só dentro da escola. Nossa, dentro da escola é maravilhoso, porque brincar de pega-pega é maravilhoso. Eu tive esse contato, tenho até hoje meus amigos da escola, lá do maternal, né? Antes da creche, que hoje é creche, antes era maternal. Tenho muitos dos meus vizinhos. E a socialização dá também nas praças. Mas a primeira coisa, quando a gente fala em socialização das crianças, a gente tem que fazer socialização dos pais. Que muitos pais, hoje em dia, não são sociáveis. Não são de jeito nenhum. E estão ensinando isso aos seus filhos. Aonde vem muito, vem o preconceito. Hoje a sociedade está vivendo muito preconceito. E não se socializar. O preconceito tomou conta da vida de muitos, em vez deles deixar. Hoje, uns dias atrás, eu vi que menino não está podendo brincar com menina, porque pode virar menina. Onde já se viu uma coisa dessa? Gente de Deus, onde vamos parar com isso? Onde os pais,
estão ainda num cubículo, numa sociedade. Bom, eu ia falar, mas legal. Uma sociedade, vamos dizer assim, cheia de preconceito contra criança, principalmente sobre crianças. Hoje, muitas crianças têm o cabelo black. Gente, gente, é maravilhoso quando a pessoa se assume o cabelo black, né? Não, mas os pais são contra. Isso eu vi porque na minha rua que passou e eu fiquei horrorizada com o comentário da mãe que a fez. Nossa, eu não tô, acho que eu não tô nem aceitando o que ela falou da criança. E aqui na minha cidade está criando vários parquinhos, né? Por causa da pandemia, a gente está tudo dentro de casa, né? Para levar as crianças para brincar, socializar com as outras crianças, mesmo, né? Não ter na escola. Mas apesar de eu ser adepta ao homeschooling, mas ainda como ainda não tem, eu tenho que entrar na justiça, né? Para mim ter autorização. O meu filho ainda está matriculado, tem os amiguinhos dele, né? Apesar que ele só identificou com um deles, na sala de 26, só identificou com um, que ele é mais quieto. E eu falei, né? Falei para ele que ele tem que, sim, chegar na carteirinha de falar assim, como você tá? Como foi o seu dia? Né? Como está a tua família? Sair de carteira em carteira, perguntando isso, assim ele vai, né, criando um vínculo com os outros amiguinhos, que eu vi num ano que ele foi na escola, ele ficou muito reservado. E eu fui, levei ele, falei alguns só, porque até antes de entrar às aulas, para eles, né, e eu falei para os pais também fazer a mesma coisa, que eu vi que as crianças não tava brincando com as outras, estava se isolando mesmo dentro da escola. Não, tem que porque só o professor não dá conta de fazer a socialização dentre todos os alunos. Até a gente mesmo aqui, ou não sei se vocês têm filhos, mas com certeza tem sobrinho, não dá para fazer a socialização de todos na rua. Porque às vezes eles falam assim, eu tenho que brincar só na escola. O meu menino veio falando isso, que tinha que brincar só na escola, brincar com os amiguinhos dele dentro da escola. Não, vai na praça, vamos brincar com os outros amiguinhos lá. Você tem que conhecer todos, certo? Bom, é isso. Muito obrigada, Rose. E você, Vitor, o que você fala pra gente? Então, a minha opinião a respeito de como fica, né, o desenvolvimento social desses alunos é a seguinte. Eu penso numa situação muito simples, uma situação que todo mundo aqui já viveu como aluno. Por exemplo, quando a gente precisa fazer um trabalho em grupo. Normalmente essas pessoas em trabalho em grupo, elas precisam o quê? Tomar decisões. Por exemplo, o que cada um vai fazer dentro desse trabalho? Um vai escrever, o outro vai falar um pouco mais, o outro vai apresentar, o outro vai ficar por conta de imprimir o trabalho. Trazendo esse exemplo de como se monta o trabalho, eu conecto mais ou menos o que acontece na vida lá fora. A gente precisa tomar decisões. Precisa tomar decisões no trabalho, precisa tomar decisões na nossa vida. Então, essa situação, por exemplo, como um trabalhinho de escola, é um exemplo de desenvolvimento social, porque você aprende a tomar decisões, delegar funções, o que cada um vai fazer, o que cada um vai cumprir dentro de um grupo. E até mesmo, por exemplo, se esse trabalho precisar ser apresentado para a sala, para uma comunicação, eu falo até pelo meu exemplo próprio, pode ser que isso não funcione para todo mundo, cada caso é um caso, eu falo de acordo com a minha visão. Se eu não tivesse tido as oportunidades de apresentar um trabalho em grupo em frente de uma sala de aula,
talvez eu não conseguiria, por exemplo, fazer um trabalho de dificuldade, porque eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia me comunicar muito bem com as pessoas, tinha uma timidez assim que me bloqueava muito para fazer uma simples apresentação de trabalho. Então, trazendo esse exemplo, né, de um trabalho escola, eu acho que só reforça o que eu tinha dito anteriormente, que o ambiente da escola, ele não é um ambiente somente onde você aprende conteúdos, você se sociabiliza, constrói conhecimentos. Até, por exemplo, dentro de um trabalho, você tem opiniões divergentes. Um pode falar, mas eu acho que o trabalho seja melhor assim. O outro pode falar, eu prefiro que o trabalho seja escrito. O outro, eu prefiro que o trabalho seja digitado. E o que acontece? As pessoas têm que chegar num consenso. Cada um dá uma opinião e se chega numa situação comum, né? O que todo mundo decidiu. Então, trazendo para esse exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, eu acredito que o desenvolvimento social, por mais estruturado que seja o homeschooling da pessoa que está estudando, que está se desenvolvendo, ela, infelizmente, essa situação não vai ter, porque não terá 30, não terá 35, não terá 15 alunos numa sala. Então, ao meu ver, o desenvolvimento social nessa parte ela fica um pouco defasada, porque não existe esse contato. Mas, como eu tinha dito anteriormente, pode ser que alguns pais consigam oferecer, né, dando, por exemplo, contato social não só na escola, mas através do parque de diversão, na igreja, ou qualquer religião que ela tenha. Mas, ao meu ver, eu acho que o desenvolvimento social de quem trabalha, nesse caso do homeschooling, não existe uma situação por não estar dentro de um ambiente, né, como a sala de aula. Então, por exemplo, nessa pandemia, né, onde a gente pôde presenciar esse homeschooling, né, com todo mundo estudando em casa. Pela minha opinião, acho que, não sei, de acordo aí com a pandemia melhorar, os níveis aí de vacinação aí melhorando, né, a gente vai ter uma certa defasagem, principalmente dos alunos de escola pública. Porque os alunos de escola particular, por mais que não tenham tido ensino presencial, eles tiveram ensino à distância, têm a disposição de material didático, o professor acompanhando, ou até mesmo quem trabalha nos pais ali para passar os conteúdos, para poder tirar dúvida, para poder fazer, né, o que está ao alcance. Mas eu tento imaginar, por exemplo, os alunos de escola pública, que às vezes só dispõem de um material didático, sem aula síncrona, sem conteúdo assíncrono. Como é que elas vão ficar, né? Por exemplo, será que o homeschooling pode se aplicar num aluno de baixa renda? Às vezes o aluno vai para a escola só para comer, porque às vezes a situação financeira dele é tão ruim que às vezes ele vai para a escola para poder ter a merenda, para poder se alimentar. Então eu acho que é uma coisa que depende da realidade de cada um, depende da condição financeira, depende da estrutura que a pessoa tem na casa. Então, eu acredito que isso é muito relativo, mas, ao meu ver, esse desenvolvimento social nesse nível, na situação que eu dei o exemplo, ele não tem dentro do homeschooling por conta do fato de ser um ambiente com outros alunos que moram em outras casas, que têm outras opiniões, outras culturas, outras famílias. É isso. Muito obrigada, Vitor, pela sua opinião. E agora eu queria pedir para quem está nos assistindo em casa responder a terceira pergunta com o uso de hashtags. Vocês vão usar a hashtag péssimo se vocês acreditam que pode prejudicar. E também vocês vão usar a hashtag normal se vocês acreditam que não vão prejudicar, que vai ser ali, né, a mesma coisa. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi, assim, muito legal trocar nossas opiniões. E é isso. Vocês aí que estão assistindo a gente em casa, deixa a opinião de vocês sobre as outras perguntas também no chat. Deixa o like pra gente e se inscrevam no canal. Então, um beijo e até a próxima live.